Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, continuando aí com os experimentos. Na semana passada, a gente viu o primeiro jogo dos discos, que é bem interessante, mas esse dessa semana, mais interessante ainda, é um experimento que nós, professores de matemática, às vezes pensa, né? Por exemplo, penso muito como professor de matemática, como trabalhar a questão ambiental nas nossas aulas. E esse experimento hoje vai exatamente nos dar esse direcionamento, um material super interessante, uma maneira interessante também, vai nos ajudar interdisciplinar com outra disciplina, outro conhecimento, né, do acadêmico, e também vai favorecer para nós, professor de matemática, no sentido que, às vezes, eu como professor, ouço muito, eu acho que vocês também devem ouvir, a questão do aluno tá questionando para vocês. Por que eu estudo isso? Onde que eu vou usar isso? Que me incomoda um pouco. E essa estratégia que a gente vai falar hoje, com esse assunto, com esse tema, vai estar bem propício para solucionar isso na nossa vida, porque esses assuntos que a gente vai abordar agora, que esse tema vai nos propor e nos proporcionar também, será uma coisa interessante, porque o aluno ele vai sentir que a matemática, ela é ele que vai buscar a matemática, ela não vai ser imposta para ele. Então, já falando aqui no nosso assunto, você vai trabalhar, por exemplo, a progressão geométrica com ele, lá no primeiro ano. Então, como é que você geralmente faz? Geralmente, você chega, apresenta o assunto para o aluno, já fala das características da progressão geométrica, já, às vezes, dá aquela relação matemática lá, oferecendo para ele calcular os termos gerais de uma PG, depois você vai, fornece para ele uma relação, um modelo para ele calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG, e assim fica você apresentando para o aluno, talvez sem o aluno estar muito ciente por que daquilo. E esse assunto hoje ele vai nascer de uma necessidade do cotidiano do aluno. Em nenhum momento no início você vai ficar falando de matemática, em fórmula, em número, em n, em x, em y. E o aluno vai entender a situação, que é o importante, que ele vai entender a situação e ele vai sentir a necessidade de resolver aquela situação, que é um problema do cotidiano, que é sobre o meio ambiente, que é um problema super atual e super necessário, e o aluno vai ter um envolvimento, você ainda vai contar com o professor, né, a interdisciplinaridade, por exemplo, a gente pensar aqui na biologia, professor de biologia, e só depois é que ele vai sentir a necessidade do conhecimento matemático para resolver o problema que ele quer resolver. Então, aí a matemática vai chegar, ele vai buscar a matemática para resolver o problema que é dele, que ele está querendo resolver. E não a matemática vai procurar ele, mas sim ele procurar a matemática. Então, ele vai buscar lá naquele momento para resolver aquilo lá. Então, ele já vai saber por que ele está querendo usar aqueles conceitos matemáticos. Então, esse assunto aqui vai nos proporcionar isso. Os objetivos gerais aqui é buscar uma interdisciplinaridade com outra área do conhecimento, né? A gente pensando aí, por exemplo, como o tema oferece mais na biologia, mas tem também outros conhecimentos, como a geografia também pode trabalhar o tema. Específico, nós temos simular a despoluição de um lago, dar significado a alguns conceitos matemáticos, chegar a um modelo matemático. Nesse experimento, procuraremos estabelecer elos entre a matemática do ensino médio, desculpa aí, e os problemas ambientais, buscando interdisciplinar com a biologia, de modo a dar significado a alguns conceitos matemáticos,
que conceitos matemáticos que esse experimento vai nos proporcionar. Nós temos aqui a recursividade, né, que é, inclusive, como eu estava até falando antes de vocês chegarem, é o modelo que a gente vai estar chegando, né? Só que esse modelo de recursividade, vocês já são acostumados, né, a trabalhar com ele, talvez até lá no fundamental, na questão lá da sequência de Fibonacci e outros exemplos, que você precisa ter um conhecimento anterior, né? Recorrer, por isso é chamada de recursividade, né? Também chamada de recorrência, né? Equação de recorrência, porque você tem que recorrer a um assunto, a uma informação anterior, um conhecimento anterior para você definir isso, que já está casando um pouco aí com a progressão geométrica, né? Porque você, para conhecer o segundo termo, você tem que conhecer o primeiro, que você deve multiplicar uma razão para encontrá-lo. Então, essa ideia já está se formando. Então, esse vai ser um assunto que a gente vai abordar, inclusive no ciclo 1, a gente vai chegar nesse modelo, que é um modelo que não é muito eficiente na questão da modelagem. E aí, no ciclo 2, vocês vão continuar, né? Vocês vão entender até o final dessa apresentação hoje, como que vocês vão seguir para vocês melhorarem isso, e aí a questão da modelagem matemática. Inerente a isso, vocês vão ter a progressão geométrica, né, para poder trabalhar, a função exponencial e os logaritmos. Então, são assuntos do primeiro ano que você trabalha, então esse experimento vai proporcionar você trabalhar com todos esses assuntos, trabalhar bem trabalhado, e não é impor nenhum desses conhecimentos, o próprio aluno vai buscar esses conhecimentos, é só você canalizar e tá lá para orientar o aluno, quando ele precisar de uma dificuldade, você dá a dica para ele onde é que ele vai buscar aqueles conhecimentos que vai resolver o problema que ele quer resolver no momento que ele já está bem entusiasmado lá para poder resolver a situação, problema lá que vai ser proposto pelo tema. E outro assunto também que é bem inerente aqui é a questão da noção intuitiva de limite e o comportamento assintótico, né? Que quando você trabalha lá a função exponencial, você fala de assíntota e tal, e o aluno tem uma certa dificuldade para entender, e aqui você vai trabalhar a ideia disso, a situação que isso ocorre no cotidiano, nesse tema que é bem do cotidiano mesmo, e aí ele vai, com certeza, vai estar visualizando isso, inclusive quando ele chegar lá no superior, que ele estiver tendo a situação mais algébrica, ele vai lembrar da ideia e vai ficar legal. Aqui, para motivar o aluno e para adequar o nosso experimento, a gente simula, né? Você vai falar com ele de um lago bem bonito, apresentável, onde que todos vivem bem, lá, tira alimento do local, e os seres vivos, todos que relacionam com o local, todo em harmonia. Então, é isso que a gente vai fazer para a gente começar a trabalhar. Imagine, por exemplo, um habitat formado por um lago de águas límpidas, onde vivem diversas espécies de vegetais e animais. Agora, suponha que este lago recebeu uma grande descarga de um produto poluente, que está aí representado pelas ilustrações abaixo, né? Mas só que eles vão receber essa descarga de poluição no ponto que vai haver uma despoluição natural promovida pelos seres vivos pertencentes a esse habitat. Aqui vai ficar interessante a gente aprofundar um pouquinho o que é uma simulação, que eu estava conversando com o professor no início lá. Então, nesse tema agora, a gente vai entender melhor o que é uma simulação, para a gente poder estar trabalhando aqui, que é na ementa da nossa disciplina, né? É simular os experimentos, através de experimentos, e confeccionar material. Então, no primeiro webinar, no primeiro momento, eu não aprofundei muito na simulação, no que é uma simulação, porque a simulação que a gente fez lá, fizemos simulação lá, sim, mas é uma simulação, não é muito complexa, uma simulação que não houve uma transformação muito complexa, que simulamos lá.
um piso ladrilhado que poderia nem ser simulado, você poderia dar a sorte de trabalhar numa sala de aula em que já tinha os ladrilhos, você poderia usar. Aqui a coisa é bem mais diferente, é bem mais complexa, como já fala aqui, simulando um sistema complexo. Então, vamos entender o que é uma simulação. Então, a simulação é uma técnica de modelagem utilizada para entender o comportamento de um sistema complexo. Então, ela é mais útil nesse sentido. Quando você tem uma coisa que é complexa na realidade e você quer levar isso para um experimento, que é um exemplo interessante para a simulação, é os experimentos, e é do qual a gente está fazendo uso aqui, para poder simular, ou seja, retratar, simplificar. A simulação ela vai simplificar aquela situação que é complexa e você vai estar simplificando, mas mantendo aquelas características. Então, a gente tem que ter ciência do que a gente está simulando. Como eu já falei ali no início, você vai simular a despoluição de um lago, que é possível haver essa despoluição com os agentes naturais. Porque se você tem um lago que recebe uma carga muito grande de poluente, os agentes que vivem lá, os seres vivos que vivem lá, peixes, algas, bactérias, eles não vão conseguir simular aquilo. Então, não é do que a gente está falando, a gente está falando de uma poluição que é possível ser despoluído naturalmente com os agentes que vivem lá. Então, por meio de uma simulação, é possível apresentar apenas características essenciais do sistema. Uma simulação é a reprodução parcial da realidade usando um modelo artificial que permite a compreensão do fenômeno natural de forma simplificada. Espero que eu tenha ficado claro. Por exemplo, no caso do nosso experimento, a modelagem ela que iremos desenvolver não se baseia em um lago propriamente poluído propriamente dito, né? Mas sim de um experimento que pode ser interpretado como uma simulação simplificada, né? Como uma coisa simplificada. Nessa tela aqui, eu trago para vocês, depois vocês podem dar, talvez agora não vai ficar muito claro, mas porque também quando você vai fazer a interdisciplinaridade, o próprio professor de biologia vai estar encarregado dessa parte de explicar para os alunos essa questão da poluição, porque você está ali mais pela parte matemática, vai ficar claro o que você tem que fazer da parte. É só para entender o que a gente está simulando é uma situação como essa, que você tem os poluentes, que a chuva vai levar para o rio, para o lago, por exemplo, para a lagoa, mas são descargas poluentes que os agentes naturais que vivem lá, como peixes, mexilhões, ostras, se alimentam, por exemplo, desses restos que vão para lá. E aí lá ainda tem, por exemplo, as partículas de detritos, que são os micro-organismos, que os micro-organismos decompositores, algas, bactérias, fungos, eles vão pegar aquilo lá e transformar em nutrientes. E com a ajuda das algas e vegetais, com a fotossíntese, transforma esses nutrientes em nutrientes na sua forma original, que serve de alimentação, e aí há a despoluição. É dessa aqui que a gente está falando para simular. Certinho? Porque se você tiver um ambiente poluído, com plástico, com garrafa PET, com aquelas coisas que não tem bactéria, não tem peixe que vai dar conta de despoluir aquilo lá. Isso aí não é o caso que a gente está fazendo. Certinho? Então, para a gente poder compreender melhor esse fenômeno, vamos fazer o uso de uma simulação, como eu já expliquei o que seria uma simulação. Para isso, vamos utilizar os seguintes materiais. Agora, vou apresentar para vocês quais os materiais que vocês precisam ter para poder fazer essa simulação. Aí nós temos aqui, vocês vão ter que conseguir 3 recipientes. Aqui eu pensei, né, nos PETs, nas garrafas PETs. Se vocês optarem pelas garrafas PET, porque vocês podem optar por outro tipo de material, desde que esse material que vocês optem seja transparente, porque a gente precisa que ele seja transparente, mas você pode pegar uma tigela, pode ser um galão, alguma coisa que seja transparente, desde que ele tenha uma capacidade
todos os 3 materiais têm uma capacidade superior a 2 litros. No caso dos PET aqui, você vai conseguir garrafas PET que tenha 2 litros, de 2,5 litros ou 3 litros, vai servir para você fazer a experiência. Vai numerar esses recipientes com os números 1, 2 e 3, porque cada um vai ter uma função. O que o recipiente 1 vai nos ajudar? Esse recipiente 1, ele vai ser o nosso lago modelo. É ele que a gente vai colocar o material poluído. O 2 vai estar com água límpida, que é o que vai abastecer esse lago modelo. E o 3 vai estar com os poluentes, que também a gente vai ter que abastecer o lago modelo. E aí vocês vão entender. Então, essas garrafas deverão ser numeradas. Vocês terão que conseguir também 2 copos, cada um com capacidade de 200 ml. A gente pensou aqui nos copos descartáveis, que é bem acessível, mas se você tiver um copo graduado lá em ml, também milímetro pode. E também um balde, um balde qualquer, que esse balde aqui não precisa ser transparente, que ele é só para usar para descartar o material poluído. Então, esses são os materiais que vocês precisarão ter. Agora, vamos entender como que será feito o experimento. O experimento será, vocês vão pegar a garrafa 2, né, o reservatório 2, e vai encher ele de água límpida. O vasilhame 3, você vai você vai preparar um copo de 200 ml de café e vai misturar, vai colocar 1 litro de água límpida no reservatório 3 e vai pegar esse copo de café de 200 ml e vai misturar, café preparado, né? E vai misturar nesse litro de água do reservatório 3. E aí, esse líquido do reservatório 3 que vai ser o nosso poluente. No vasilhame 1, esse vai ser o nosso lago modelo, né? Onde que vai ficar a água poluída. E como que vai ser essa água poluída? Você vai pegar um copo, na verdade, são 10 copos de 200 ml, só que 9 são de água límpida e 1 vai ser do poluente, ou seja, você vai pegar 9 copos do reservatório 2 e vai colocar no 1, já vai ter aí 1.800 ml, e depois você vai pegar um copo do reservatório 3, que vai ser o poluente, e vai misturar bem para ficar uma mistura homogênea, que é outra hipótese simplificadora que a gente está considerando aqui, é que essa mistura seja homogênea. Misturar bastante, e aqui no esquema você está vendo aqui no 1, o último 1 aí, que já o nosso lago modelo com o material poluído, né, com o líquido poluído. Então, fica assim, os 10 copos, 1 com poluente e 9 com água límpida, coloca no vasilhame 1 e esse vai ser o nosso lago modelo. Outra informação importante para a nossa simulação. O que a gente está simulando? A gente vai simular que aqueles agentes vivos que tem lá naquele lago, que a gente está simulando no lago, eles vão despoluir, ou eles vão acabar, ou vai transformar 1/5 do material poluente daquele ambiente. Então, aqui, os organismos vivos do lago purificam 1/5, ou seja, 20% da quantidade de poluente do lago durante um período de 24 horas. É isso que a gente vai simular. Então, agora, para acelerar aqui, a gente não vai precisar esperar dar 24 horas, como a situação real aí está propondo, que é depois de 24 horas que os agentes lá, que vivem lá, os peixes, enfim, as bactérias e tal, eles vão despoluir, ou seja, vai diminuir os poluentes lá de 20%, né? Ou seja, ficarão apenas 80% depois de 24 horas de poluente no ambiente. Para simplificar isso, para acelerar, o que a gente vai fazer? A gente vai simular da seguinte maneira: você vai retirar do lago modelo, que é do recipiente 1, 2 copos de 200 ml, no total de 400 ml. Porque você vai querer
retirar 20%, né? 20% de 2.000, você vai ter 400 ml. Então, e cada copo tem a capacidade de 200 ml, você vai tirar 2 copos de água do recipiente 1, que é da água poluída, vai descartar no balde de descarte e vai substituir esses 2 copos com água límpida. Então, você retira 2 copos do lago 1, do lago modelo, com água poluída, vai no reservatório 2, que tem água limpa, pega 2 copos e coloca novamente no lago. Então, o lago vai continuar com 2 litros, né? 2.000 ml, porque você retirou água poluída, mas você colocou água limpa. E é nisso que você vai fazer a diminuição dos poluentes naquele lago lá, né? Que é essa situação aqui. Você retira 2 copos de água poluída e coloca 2 copos de água limpa. Agora, a questão aqui da primeira atividade que eu trouxe questiona o seguinte: considerando que a mistura de água e de café é perfeitamente homogênea, tem que ser homogênea para a nossa simulação aqui, quantos mililitros de poluentes foram retirados do lago modelo neste procedimento? Então, se você vai tirar 1/5, aqui é um ótimo momento para você trabalhar frações, porque o aluno, esse aqui é interessante, né? Pelos temas vocês viram que é interessante fazer com os alunos do primeiro ano. No primeiro ano, os alunos chegam lá com muita deficiência em fração. E eles têm dificuldade, inclusive, nessa questão de mistura. É um ótimo momento para você estar trabalhando com ele e tem esse propósito, além daqueles assuntos lá para a gente trabalhar aqui com o aluno também. Porque muitos alunos vão pensar, vão estar trabalhando aqui a questão da quantidade de poluentes que foram retirados e ainda vai pensar que sempre vai ser tirado essa quantidade, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas nessa primeira questão aqui, a gente só quer saber quanto de poluente foi retirado lá, né? Considerando a mistura de água e café perfeitamente homogênea, quantos mililitros de poluentes foram retirados? Se lá tinha 200 ml de poluente que foi colocado num copo e você retirou 20%, como a mistura é homogênea, ele vai ter retirado também 20%, que vai ser 40 ml. Agora, outra coisa, se você quiser fazer fração, usa os copos, né? Esse líquido foi dividido em 10 partes. Lembra lá do slide lá atrás, que tinha 10 copos? Então, divide a quantidade que você está retirando em 10 partes e sabe que uma das partes é de poluente. Então, se você pegar 400 que você retirou, dividiu em 10 partes, cada parte é 40 ml. Uma delas vai ser o poluente e as 9, né? Que aí você vai fazer a proporção e aí ele vai entender a fração e aí vai ficar legal para você trabalhar essa parte aí. Aqui tem uma sugestão, ó, como a mistura é homogênea, né, uma condição necessária aqui, esses 400 ml contém 1/10 ou 10% de poluente. Assim foram retirados 40 ml. Então, você pode trabalhar isso da maneira que você achar melhor para trabalhar com o aluno. A questão B, ela pergunta o seguinte: depois de fazer isso, quantos mililitros de poluente ainda ficaram no lago modelo? Obviamente, da letra A, se a gente retirou 40 e eram 200, ficaram 60 ml, que responderia lá na letra C. Para continuarmos o processo, voltemos ao lago modelo. Nós temos lá o lago modelo, que é composto agora, nesse momento, só tem 160 ml de poluente, né? Porque a gente já retirou 40, e você vai fazer a segunda troca. A segunda troca vai corresponder ao segundo dia, lá que a gente está simulando, porque lá na simulação real é de 20 em 24 horas, que é um dia. Aqui a gente está substituindo um dia, 24 horas, por cada retirada. Cada dia equivale a cada retirada ou vice-versa. Cada retirada equivale a um dia. Então, a segunda troca, você faz a mesma coisa. Retira 2 copos do lago modelo com água poluída e vai repor com 2 copos de água límpida do reservatório 2. E aí vem a pergunta de novo, né? Calcule a quantidade de poluentes restantes no lago modelo após a segunda troca. Aí
Você pode deixar o aluno fazer para ver se ele está tendo a ideia correta, se ele fez agora, porque tem aluno que vai pensar o quê? Que vai retirar de novo 40 ml de poluente, que ele vai confundir que o que é fixo aí, que é constante, é a quantidade de poluente que retira. E é essa parte que você vai aproveitar para trabalhar legal com ele, a questão da proporção aí. Porque na verdade, não é a quantidade de poluente. O que é constante aí é a razão, né? É a taxa. A razão entre a quantidade de poluente que você está retirando e a quantidade de poluente que fica. Mas aí também você pode depois generalizar, ou enfim, não sei se ainda seria o momento, depende da turma. Pode ir também na questão da divisão, como eu falei, das frações, ou pode também, se ele já entendeu que é 20% que ele tem que retirar, e 20%, né, de 160 vai dar 32, e aí 160 menos 32 vai ficar 128, que seria aí o que ele poderia fazer. Quanto é que vai ficar? Ele vai pegar os 160 que tem, e desses 160 ele vai tirar um quinto deles, dos 160, que é 160 menos 32, que dá 122 ml. Então, após a segunda troca, vai ter 128 ml de poluente no lago. E depois a gente tem aqui, para dar sequência ao experimento, continuando com as trocas até o 5º dia. Então, a gente vai fazer a terceira troca e, na sequência, a gente vai fazer as trocas, vocês já entenderam, sempre vocês retirando dois copos do reservatório 1 e repondo com 2 copos do reservatório 2, que contém água límpida. Por que a gente pensou em 5 trocas? Porque o aluno que consiste a pensar que o que é constante é a quantidade de poluente que ele está retirando, porque tem aluno que ele vai fazer essa confusão, vai pensar que a cada momento ele vai tirar 40 ml, com 5 trocas, isso vai ficar claro o equívoco dele, né? Por quê? Porque a gente vai ter que lembrar, ou se ele já concluiu ou não, que a cada troca que representa 24 horas, né, nós vamos retirar 2 copos de água poluída, ou seja, 20%, e substituir por 2 copos de água límpida. Aí, se o que fosse constante lá fosse o ml, em 5 trocas, o que ocorreria? Ele tiraria os 200 ml de poluentes. E aí ele teria que ver a água completamente límpida e completamente sem poluente algum. Só que será se isso vai ocorrer? Então, depois de todas essas trocas, o que você observa? O lago modelo encontra-se totalmente límpido? É fácil, que é só olhar, né? Ele já fez as 5 trocas, ele vai olhar lá e ele vai ver se está ou não para responder isso aí. Após as 5 trocas sucessivas, você deve estar observando que o lago modelo ainda não está totalmente límpido, né? Não está totalmente despoluído. E aqui tem as hipóteses simplificadoras, porque agora a gente vai começar a trabalhar o modelo, né? Nesse momento, a gente vai começar a trabalhar o modelo que vai estar respondendo para a gente, fazendo estimativa e também sabendo, por exemplo, que a gente vai falar da modelagem matemática e vai ficar claro qual é o objetivo da gente. Mas para a gente saber se a gente chegou no modelo razoável, a gente precisa de entender quais foram as hipóteses simplificadoras. O que são as hipóteses simplificadoras? São aquelas características essenciais que a gente tem que manter, mas de forma simplificada. Então, o que a gente fez aqui nesse experimento? A gente considerou que a poluição pode ser eliminada naturalmente pelo lago, aquilo que eu falei com vocês no início. O lago que a gente está trabalhando e simulando aqui não é qualquer, é aquele lago em que a quantidade de poluente que os agentes que vivem lá dão conta de despoluir, de transformar. Porque se for uma descarga exagerada, vai o quê? Os agentes poluentes, os agentes
naturais que são responsáveis para despoluir, eles vão acabar morrendo. E aí o sistema entra em colapso, e aí é o que acontece em muitos rios aí que você vê fazendo esse trabalho, e aí não é possível essa despoluição natural. E o que a gente está considerando é essa despoluição natural. Outra hipótese simplificadora que a gente está levando em consideração é a concentração de poluente na água é homogênea. Também, porque todas as vezes que você pegar ali, em qualquer local, vai ter a mesma quantidade de poluente, então tem que ser uma mistura homogênea para a gente fazer, inclusive, aqueles cálculos matemáticos lá. A taxa de despoluição é constante em relação ao tempo. Outra hipótese simplificadora que a gente está considerando aqui. A taxa não é a quantidade de poluente, mas a taxa de despoluição é constante em relação ao tempo. Sempre você vai pegar um quinto, vai retirar um quinto de poluente a cada dia, no caso lá, né? A cada retirada que você faz. E a última hipótese simplificadora que a gente está colocando é a despoluição ocorre em períodos discretos de tempo, né, que poderia não ser, poderia ser contínua, aquela despoluição que ocorre contínua. Aqui a gente está considerando que, num determinado momento, a gente retira, porque as retiradas, ela se dá, você tem uma ou duas retiradas, você não tem uma retirada e meia, 1,75 retirada, você tem uma retirada, duas retiradas, três e assim por diante. Ou seja, você tem um dia, 2 dias, 3 dias, a cada 24 horas, mas você está considerando o tempo discreto aqui nesse experimento. Como eu já comecei a falar com vocês sobre a modelagem, né? A modelagem matemática, ela é uma coisa dinâmica, né? É um modelo dinâmico, de acordo com essas hipóteses simplificadoras, no final, você vai ter condições de avaliar se aquele modelo, ele retrata bem a situação, se ele é útil para vocês seguirem, inclusive para prever resultados futuros, que é o objetivo maior aqui de uma modelagem matemática, fazer manipulações, prever resultados futuros, atender a uma certa demanda. Então, essas hipóteses simplificadoras, elas têm que retratar, elas não podem destoar muito, senão aquele modelo ele não vai ser útil. E esse modelo é um processo dinâmico, porque se você chegar numa conclusão e achar que o modelo não é satisfatório, que ele não representa bem, você abandona ou você melhora ele. Geralmente tem que melhorar, como vai ser o caso nosso aqui, a gente vai dar uma melhorada nele para ficar mais eficiente lá no módulo 2, no ciclo 2, mas você sabe que você pode partir dele para você chegar a aprimorá-lo, mas você não precisa abandoná-lo. Mas vai ter momento que você vai refletir, vai falar, não, esse modelo não presta para nada, vou abandonar esse e vou criar um outro, sem problema nenhum. Então, o que é uma modelagem matemática? Trata-se de um processo dinâmico, né? Porque você pode mudar, pode alterar, pode, inclusive, abandonar e criar um outro. Qual queremos estudar? Um problema real, utilizando ferramentas matemáticas adequadas. Permite-nos entender melhor o comportamento de um fenômeno no presente e, sobretudo, prever o que poderá acontecer no futuro. Então, essa é um objetivo interessante da modelagem matemática, né? Porque ele permite entender melhor o comportamento de um fenômeno agora e prever o que vai ocorrer no futuro, que é para isso que os modelos servem, e é nesse sentido que aqui o aluno ele vai correr atrás da matemática depois, porque ele vai querer saber, por exemplo, se aquele lago está despoluído, quando é que ele vai estar despoluído, porque a gente vai chegar numa conclusão que talvez esse lago totalmente despoluído ele nunca vai chegar, mas ele vai chegar numa certa situação em que é razoável, aquele poluente lá é aceitável. Assim como acontece com os fármacos, né? Quando um médico de receita, por exemplo, um remédio de 24 em 24 horas, ou de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, por quê? Por que de 8 em 8 horas? Porque depois de 8 horas, a quantidade de fármaco que tem ali, de acordo com a meia-vida dele, no seu organismo, não faz mais efeito, não vai melhorar o problema, a dor, por exemplo. Então, você tem que repor mais. Então, no lago modelo também pode ocorrer o mesmo, então tem que decidir.
o que é uma poluição e o que pode ser desconsiderado, né? Porque aí ele vai ter que calcular aquilo lá e aí ele vai ter um modelo para poder chegar ali e calcular. A modelagem matemática, ela tem 4 etapas a ser seguidas. No ciclo 1, a gente vai falar de 2. No ciclo 2, você vai fechar com as 4. Então, lá no ciclo 2, o professor vai partir da etapa 1 e vai, de novo, chegar na etapa 4. De novo, não, né? Vai chegar, porque aqui no nosso modelo, a gente não vai chegar lá, porque a gente precisa, como você vai ver aqui, de etapas que não está aqui na parte de experimento, né? A gente está aqui naquela parte primária de experimento, e isso a gente só nos permite chegar até a segunda etapa. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a compreensão do problema do mundo real. É aquele momento que você apresentou para ele a questão da poluição, do meio ambiente, da degradação ambiental, fez todo o preparo com o professor de biologia, colocando para ele a importância de melhorar isso. E o aluno comprou isso. Então, realmente é um problema grave, é a vida que está em jogo, então vamos fazer algo para melhorar? Vamos. Em momento algum vai falar em X, vai falar em Y, vai falar em matemática, vai falar em equação, vai falar nessas coisas, vai falar no problema. E ele já entendeu, vamos resolver esse problema, ponto, aqui na etapa 1. Depois que você que apresentou para ele o problema e que ele entendeu que é um problema e ele resolveu ajudar, aí sim que a gente vai para a segunda etapa, que é construir um modelo matemático para a gente poder prever alguns resultados, fazer alguns refinamentos, ter uma tomadas de decisões. Aí ele vai entender, é nesse momento que ele vai começar a ver que a matemática ela vai ser útil. E ainda vai melhorar esse entendimento em relação à matemática, principalmente na próxima etapa, que é o quê? Resolver a resolução desse modelo. Aprimorar é o que a gente vai fazer. A gente vai chegar no modelo, que é a recursiva, mas só que a gente vai ver que ela não é um modelo eficiente para alguns questionamentos. Mas ele vai pegar esse nosso modelo, que é aceitável e que é útil, e vai melhorar ele para chegar em um modelo mais direto, que ele vai atingir o objetivo dele diretamente, que aí agora ele vai estar buscando a matemática para poder fazer esse melhoramento. E, obviamente, que ele vai estar todo estimulado para poder fazer isso, e ele vai querer entender a matemática. Você vai falar assim, ó, na matemática tem essa parte que vai te ajudar a você entender isso. Ele vai querer saber que parte é essa, e aí sim ele vai procurar a matemática em vez dele estar sendo imposto aquele conhecimento lá que talvez ele realmente não saberia para que ele estava estudando tanta coisa assim. E depois vai para a última etapa, que é a quarta etapa, que é a validação do modelo matemático. Depois que você resolveu, de acordo com as hipóteses simplificadoras, você chegou no modelo, viu que o modelo, resolveu o modelo, é eficiente, é interessante, validou, aí você tem um modelo matemático pronto para ser utilizado. Vamos, então, formular o modelo matemático do nosso experimento. Só para recordar aqui que no experimento, ao substituir uma parte da água poluída, os 2 copos, pela mesma quantidade de água limpa, simulamos uma taxa em que a taxa de purificação da água pelos organismos vivos é sempre a mesma. Não a retirada do poluente, mas a taxa é a mesma, né? Que é sempre 1/5, que foi o que a gente simulou. E se continuasse o experimento indefinidamente, o que você acha que iria acontecer? É uma coisa que pode induzir eles a começar a pensar nisso. Para prever o futuro e entender o que iria acontecer, precisamos construir o nosso modelo. Então, vamos lá para construir o nosso modelo. Para construir o nosso modelo, a gente, de novo, vai lançar mão, né, da tabela, que é uma coisa interessante sempre, que é para organizar os dados, né? A gente constrói a tabela, que a gente já fez esses cálculos, né, no primeiro período, que foi a primeira retirada, com n igual a 1, tinha 200, né? Inclusive, isso aí é um conhecimento prévio que é necessário, conhecer o primeiro termo.
A gente tem que conhecer, porque sem conhecer esse primeiro termo, a gente não entende o desencadeamento do processo. O processo vai iniciar nesses 200, que é o valor inicial aí. E o segundo período, com N igual a 2, a gente já calculou que é 160, o N igual a 3 deu 128, o N igual a 4, é só calcular lá, né? Para achar o N igual a 4, o A4, a gente precisaria do A3 menos 1/5 de A3, que chegaria em 4 quintos de A3, né? Então, quando ele for fazendo esses cálculos, ele vai perceber isso, né? A gente espera que perceba. Por exemplo, para achar o A2, ele precisou de calcular como? Conhecer o A1 e retirar 1/5 de A1. Então, vai ficar 4 quintos de A1. Para conhecer o A3, ele precisa para conhecer o A3, ele precisa do A2, que é o que tinha, menos 1/5 desse valor, que vai ficar 4 quintos de A2. O A4 vai ficar o A3 menos 1/5 do A3, vai ficar 4 quintos do A3, e assim por diante. Espera-se que ele faça esses cálculos percebendo. Então, calculando a quantidade restante de poluente em nosso lago modelo, após cada troca, agora precisamos dar um passo adiante e passar a etapa de modelar matematicamente esse fenômeno. Para isso, a gente precisaria o quê? Procurar um modelo, um padrão nesse procedimento aí que ele está fazendo, né? Será que é possível identificar algum padrão nos dados obtidos? Então, aqui é fácil ele enxergar. Eu coloquei aqui uma tabela até o 10º período. Eu acho que até o 5º, talvez o aluno já percebeu esse modelo. Mas tem aluno que é mais lento mesmo, então pode construir mais, até que todos os alunos percebam que, para você encontrar um valor em um determinado período, ele tem que conhecer o anterior, e a dinâmica é você pegar o anterior e tirar 1/5 dele. Então, ele vai pegar e vai chegar nesse último modelo aqui, que para ele encontrar um AN mais 1, ele precisa de conhecer o AN menos 1/5 de AN. E AN menos 1/5 de AN é 4 quintos de AN. Então, esse é o modelo que a gente chegaria. Para refletir sobre algumas propostas aqui dessa tabela anterior, você poderia colocar para ele. Quando, afinal, o lago estará despoluído? Agora ele vai ter essa ideia quando é que o lago vai estar despoluído. Porque se ele entender o modelo, que sempre, em qualquer momento, que ele vai retirar 1/5 e sempre vai ficar 4 quintos, ou seja, falando em porcentagem, ele sempre vai retirar 20% e vai ficar 80% do que tinha anteriormente. Que dia que ele vai zerar isso? Porque ele sempre vai ter que ter 4 quintos do poluente lá quando você retirar os 20%, ou seja, 1/5. Então, ele pode perceber que isso vai diminuindo. Obviamente, cada retirada vai diminuindo, mas vai tender a zero? Vai tender a zero, é quando o tempo vai passando muito e vai só diminuindo, não vai colocando outros poluentes, então vai tender a zero. Mas vai chegar a zero? Não, porque sempre vai ficar 4 quintos do anterior. Se o anterior nunca vai ser zero, ele nunca chegará a zero também lá no final. E aí você vai trabalhar aquelas ideias interessantes que tinha lá no slides no início, que são as noções intuitivas de limite e o comportamento assintótico, que é o limite ali. O zero seria um limite, seria uma assíntota que ele nunca atingiria ali, né? Seria aquela questão que a gente tem que trabalhar com eles quando a gente está trabalhando a função exponencial lá. E ele vai ver isso aqui na prática, porque não tem como. Quando ele tirar o poluente de lá, nunca vai ter zero antes para ele poder deixar zero lá no final. O lago, aí ele já seria apto a responder, né? O lago ficará totalmente isento de poluente em algum momento? Ele já com certeza vai responder isso aí. Então, com isso, aí a gente define a nossa fórmula, né? O nosso modelo matemático, que é a fórmula recursiva. Até aqui, o que a gente pode chegar é na questão da fórmula recursiva, que é você conhecer o primeiro termo, de onde vai desencadear todo o processo, e daí você precisar de recorrer a um termo anterior
para encontrar. Foi o modelo que a gente viu como padrão na tabela anterior, que para achar o AN mais 1, a gente precisa de conhecer o AN, porque o AN mais 1 é 4/5 do AN. Então, esse é o modelo que, no ciclo 2, vocês vão partir desse modelo, porque até aqui o professor deve até fazer algum lembrete, mas até aqui a gente já entendeu, espero que vocês tenham entendido. E agora, qual é a deficiência desse modelo? Porque aqui você precisa sempre conhecer. Então, só uma discussão rapidinha aqui no final. Se você decidiu o lago vai ser despoluído ou não vai, ou não, ou nunca vai ser despoluído? Obviamente que vai ser despoluído, como eu lembrei lá da questão do fármaco, que você tem que, se você tomou um remédio, ele nunca vai zerar também aquela substância no organismo, por conta da meia-vida dele, mas vai chegar no momento que a quantidade que está no seu organismo é insignificante, não tem problema, não vai causar problema, não vai ter nem causar problema e nem vai resolver o seu problema. Então, considera sim despoluído. Aqui no nosso exemplo, você poderia propor para ele, por exemplo, olha, a quantidade, quando é que o lago vai ser despoluído? Quando tiver, por exemplo, 40 ml de poluente lá, ele já é considerado despoluente. Se você voltar naquela tabela nossa lá, que eu acabei de passar, nessa tabela aqui, você pode ter uma noção quanto tempo chegaria, teria que passar para o lago estar com 40% de poluente, que um pouco mais que 8 meses, né? Porque 8 meses estaria com 41,94 ml de poluente, mas com 9 meses ele já estaria com 33,55 ml de poluente. Quer dizer, com 8 meses, ele seria considerado um lago despoluído. Agora, como é que você vai encontrar esse valor para 40 usando essa fórmula recursiva? Para você encontrar, colocar o N igual que 8, o AN igual que 8, por exemplo, o N deveria, o AN mais 1, no caso, né? Para ser 8, o N deveria valer 7. Você não consegue achar o oitavo se você não conhecer o sétimo. Então, o que vocês vão fazer lá no ciclo 2? Você vai colocar esse modelo diretamente em função do tempo. Você não vai precisar de conhecer o termo anterior para você poder encontrar. Aí é que ele vai de fato conhecer, mas você vai colocar toda a situação para ele. Vamos achar um modelo mais fácil? Porque ainda imagina que 8 nem é tão longe assim, mas imagina se o que fosse considerado despoluído fosse ter 1 ml. Aí é muito mais tempo. Para você usar esse modelo aqui, você vai levar muito tempo. Mas se você tiver a quantidade de poluente existente diretamente ligada em função do tempo, era só substituir logo e você já achava o tempo direto. Aí sim você vai estar diretamente com a progressão, com a fórmula lá da progressão geométrica, e vai estar com a função exponencial, e tendo uma função exponencial, você vai ver no ciclo 2 que ele vai obrigatoriamente ter que recorrer aos logaritmos para resolver uma equação exponencial, que não vai ser fácil, por exemplo, para igualar a base e tal, e aí ele vai ver a necessidade dele estar estudando e vendo os conceitos matemáticos para resolver o problema dele. O problema dele é saber quando é que o lago vai ser despoluído. E aí considera-se que é despoluído com 2 ml de poluente. Então, quem é que vai fazer com que ele seja eficiente para encontrar isso? A matemática, o modelo que ele chegou lá. E aí fica mais tranquilo para ele entender que a matemática ela é útil, que ela é realmente aplicável, e ele precisa do conhecimento matemático para ser eficiente, para resolver os problemas da vida real, do cotidiano, do problema da vida dele, minha e de todos. Gente, espero que tenha ficado claro, porque o tempo para tirar dúvida de novo foi bem curtinho, mas eu volto a tranquilizar vocês que durante a semana, né, contamos aí com a Denise, comigo, com o Alexandre, na medida do possível, para poder estar ajudando vocês. Professor Alexandre Barbosa, pode perguntar. Seria legal fazer quantidades variáveis que vai chegar no mesmo percentual, porque algumas pessoas
usam 2 litros, Boa depois o noite a todos. outro usa 1 litro, o outro usa meio litro, e vai ter as mesmas condições, só que quantidades diferentes, né? Uhum. Eu acho que seria interessante daí Pode fazer essa variação, essa sem variação problema. na mesma turma, vamos dizer assim, né? Uhum. E Para que eles todos eles vão ter percebam o mesmo resultado final. exatamente. E aí ele vai ficar claro o que, que realmente é constante e o que, que não é constante. É uma boa tática, uma boa estratégia para visualizar. Legal, legal. Beleza. Mais alguém quer perguntar? Pode ficar à vontade. Hoje eu estou com menos pressa ainda, porque estou mais tranquilo em casa aqui. Se quiser perguntar aí, pode ficar à vontade. Ou será que ficou tão claro assim que não tem dúvida mais? Boa noite, José Luiz. Valeu então, Luiz Carvalho. Boa noite. Professor, sou eu perturbando de novo. Pode ficar à vontade. Às vezes inspira os demais para perguntarem também. A gente está fazendo para um novo ensino médio e a gente dá, eu também dou aula também para o ensino fundamental 2. Eu vi, acho interessante a parte de fração. Uhum. Seria boa fazer uma adaptação para o sexto ano, que começam a ver a fração, né? Exatamente. E é bom que lá no sexto ano, que é isso que a gente, se os professores do ensino médio, quando o sexto ano tivesse esse diálogo, ficaria mais interessante para a gente receber os alunos, porque se você trabalha essa ideia com o aluno no sexto ano, ele vai chegar com uma visão muito boa lá no ensino médio. E É, lá deveria dar realmente, a fração deveria ser trabalhada nessa questão de mistura, de partes, de proporção, porque às vezes eles estudam a fração muito assim, teórico na questão de MMC, para somar ali, para fazer as operações, e o que é fração mesmo, a palavra em si, que são partes, né, que fração significa isso, às vezes o aluno não faz essa ligação. não, E aí, inclusive, a proporção, né? Então é interessante você tratar as frações assim lá no sexto ano também. quando você começou a falar, você comentou, eu falei assim, nossa, mas sexto ano precisa mais disso do que o primeiro ano. Exatamente. Ele chegaria bem melhor lá para a gente no primeiro ano. Obrigado. Nada.
Professor Antônio, não havendo mais questionamento, só pode encerrar. Beleza, então. Tranquilo para todo mundo, então, gente? Então, tenham todos uma boa noite. Aí, durante a semana, terá o fórum. Vou disponibilizar o slide agora também lá para vocês. E sucesso aí. Boa noite para todo mundo, para todos vocês.